assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Agora a história continua acompanhando o Brad, aquele cara bonzinho, certinho, que tenta agradar todo mundo e quer ser o melhor padrasto do mundo. Ele é praticamente o manual vivo do cara que tenta fazer tudo dar certo. Do outro lado tem o Dusty, o pai biológico das crianças, que antes era todo largado, irresponsável, competitivo, mas agora está tentando ser mais tranquilo e moderno. Até que, claro, surge a chance de provar que ele continua sendo o cara. Os dois finalmente tinham encontrado um equilíbrio, uma espécie de paz, meio estranha, mas paz. Eles estavam funcionando quase como uma dupla mesmo, copais, dividindo tudo, sem brigar por ego, tudo lindo, tudo certo. Aí, chega um telefonema, e é aquele tipo de ligação que muda tudo na hora. O pai do Dusty, o Kurt, está vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty. Porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando, e isso afeta diretamente o jeito que ele tenta construir essa nova fase como pai. Só que não para por aí. Enquanto o caos masculino já está formado, chega também o pai do Brad, o Don. E o Don é praticamente o oposto total do Kurt. Ele é super amoroso, super sensível, super carinhoso, do tipo que abraça todo mundo o tempo todo, fala o que sente, elogia, tenta evitar conflitos de qualquer maneira, e isso também causa um impacto enorme no Brad, porque o Brad já é sensível, já é inseguro, já quer sempre agradar, e com o pai dele ali sendo ainda mais exageradamente emocional, ele começa a se sentir pequeno, frágil, como se precisasse provar alguma coisa também. Então agora temos um time completo, 2 pais, 2 filhos, 2 personalidades extremas, 2 cabeças completamente diferentes e tudo isso enfiado numa viagem de Natal cheia de crianças, expectativas e um monte de emoções misturadas. O plano inicial era ter um Natal unido, uma coisa bonitinha, harmoniosa, tranquila. Só que basta juntar esses 4 adultos e pronto. Cada um começa a puxar para o seu lado, a querer mostrar que sabe mais, a se meter na criação dos filhos dos outros, a competir sem querer admitir que está competindo. A história começa mostrando exatamente como está a nova vida do Brad e do Dusty, depois de tudo que rolou no primeiro filme. Agora eles têm um acordo super maduro, super civilizado, quase inacreditável. Os dois são copais. Isso significa que eles dividem tudo, tarefas, responsabilidades, conversas com as crianças, até as broncas eles tentam dar juntos, para ninguém virar o vilão da história. É engraçado ver porque o Brad continua sendo aquele cara tranquilo, fofinho, que faz tudo certinho, e o Dusty tenta acompanhar esse ritmo, mas dá para notar que ele ainda luta contra aquele instinto dele de querer ser sempre o mais forte, o mais esperto, o mais descolado. Logo no comecinho já fica claro que essa paz é meio frágil. Não que eles não se gostem, mas porque eles são totalmente diferentes. O Brad tenta falar de regras com calma e explicação, o Dusty quer resolver tudo na prática, sem muita conversa. E o mais engraçado é que as crianças acham tudo isso normal, como se conviver com 2 pais que parecem saídos de planetas diferentes fosse a coisa mais comum do mundo. Elas se divertem com a situação e às vezes até usam isso para conseguir alguma vantagem. A primeira grande virada da parte 1 acontece quando eles descobrem que as crianças estão cansadas desse esquema de ficar indo de uma casa para outra, a famosa guarda compartilhada rodando igual ônibus. Aí, os 2 pais, numa tentativa de serem super modernos e incríveis, decidem fazer um Natal juntos, criando um momento único para a família inteira. No papel parece lindo, né? Só que a gente sabe que juntar muita gente diferente em uma época cheia de expectativas é basicamente pedir para dar confusão. E se faltava algo para balançar essa harmonia toda, chega a notícia bomba. O pai do Dusty, o Kurt, tá vindo passar o Natal com eles.
E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty, porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando. E não dá nem tempo de respirar, porque logo depois o Brad também recebe a notícia de que seu pai, o Don, tá chegando para passar o Natal junto também. Só que o Don é completamente o oposto. Ele é doce, fofo, super emocional, do tipo que te abraça e te elogia até quando você só foi buscar um copo d'água. Ele olha pro filho e fala com aquele olhar brilhando: "Meu menino", e você sente a energia dele derretendo o ambiente. Quando os dois avós chegam, a rivalidade entre eles começa antes mesmo das malas serem colocadas no chão. O Kurt chega com aquela postura de "ninguém me impressiona", já analisando a casa inteira, medindo o Dusty com o olhar, tentando entender por que o filho agora é tão comportado. Já o Don chega rindo, abraçando todo mundo, oferecendo ajuda até para trocar uma lâmpada que ninguém pediu para trocar. E é aí que o filme começa a mostrar a dinâmica principal da parte 1, os avós influenciando totalmente a cabeça dos filhos. O Kurt fica cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais, isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples: cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso. Uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que, no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado: caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer, e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples: cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso, uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão.
O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado: caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer, e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. E aí vem um dos momentos mais engraçados, a dança. O Dom, tentando animar todo mundo, coloca a música e começa a dançar todo animadão, com aqueles movimentos livres que só um pai super amoroso teria coragem de fazer. O Brad fica completamente sem graça, morrendo por dentro, porque tudo parece exagerado demais na frente de todo mundo. E o Kurt, vendo isso, solta aquele olhar de "meu Deus, o que eu tô vendo", reforçando ainda mais a insegurança de todo mundo ali. Mas o ponto mais tenso da parte 2 acontece na tal da festa de Natal na cabana. Imagina uma festa simples, tranquila, com músicas, comida e clima de paz. Agora tira tudo isso e coloca disputa de ego em dobro. Cada pai quer montar a festa do jeito dele. Um quer uma coisa mais moderna, o outro mais tradicional, o outro quer aventura, o outro quer poesia, e ninguém cede. Eles brigam por luzes, por microfone, por músicas, por discursos, por tudo. Até que, claro, algo dá errado e a festa vira uma combinação de vergonha, caos e muita gente olhando com aquela cara de "que família animada" ou descontrolada. As crianças começam a sentir o peso dessa competição toda. Elas entram no meio sem querer, viram um motivo de discussão. E uma delas até começa a achar que os pais não confiam nela, tudo por causa das brigas idiotas dos adultos. E isso mexe com o Brad e com o Dusty, porque no fundo, eles realmente querem o bem das crianças. Só que enquanto querem ser bons pais, também estão tentando provar alguma coisa para os seus próprios pais. E isso embaralha tudo na cabeça deles. Agora a história continua acompanhando o Brad, aquele cara bonzinho, certinho, que tenta agradar todo mundo e quer ser o melhor padrasto do mundo. Ele é praticamente o manual vivo do cara que tenta fazer tudo dar certo. Do outro lado tem o Dusty, o pai biológico das crianças, que antes era todo largado, irresponsável, competitivo, mas agora está tentando ser mais tranquilo e moderno. Até que, claro, surge a chance de provar que ele continua sendo o cara. Os dois finalmente tinham encontrado um equilíbrio, uma espécie de paz, meio estranha, mas paz. Eles estavam funcionando quase como uma dupla mesmo, copais, dividindo tudo, sem brigar por ego, tudo lindo, tudo certo. Aí, chega um telefonema, e é aquele tipo de ligação que muda tudo na hora. O pai do Dusty, o Kurt, está vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty. Porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando, e isso afeta diretamente o jeito que ele tenta construir essa nova fase como pai. Só que não para por aí. Enquanto o caos masculino já está formado, chega também o pai do Brad, o Dom. E o Dom é praticamente o oposto total do Kurt.
Ele é super amoroso, super sensível, super carinhoso, do tipo que abraça todo mundo o tempo todo, fala o que sente, elogia, tenta evitar conflitos de qualquer maneira, e isso também causa um impacto enorme no Brad, porque o Brad já é sensível, já é inseguro, já quer sempre agradar, e com o pai dele ali sendo ainda mais exageradamente emocional, ele começa a se sentir pequeno, frágil, como se precisasse provar alguma coisa também. Então agora temos um time completo, 2 pais, 2 filhos, 2 personalidades extremas, 2 cabeças completamente diferentes e tudo isso enfiado numa viagem de Natal cheia de crianças, expectativas e um monte de emoções misturadas. O plano inicial era ter um Natal unido, uma coisa bonitinha, harmoniosa, tranquila. Só que basta juntar esses 4 adultos e pronto. Cada um começa a puxar para o seu lado, a querer mostrar que sabe mais, a se meter na criação dos filhos dos outros, a competir sem querer admitir que está competindo. A história começa mostrando exatamente como está a nova vida do Brad e do Dusty, depois de tudo que rolou no primeiro filme. Agora eles têm um acordo super maduro, super civilizado, quase inacreditável. Os 2 são copais. Isso significa que eles dividem tudo. Tarefas, responsabilidades, conversas com as crianças, até as broncas eles tentam dar juntos, para ninguém virar o vilão da história. É engraçado ver porque o Brad continua sendo aquele cara tranquilo, fofinho, que faz tudo certinho, e o Dusty tenta acompanhar esse ritmo, mas dá para notar que ele ainda luta contra aquele instinto dele de querer ser sempre o mais forte, o mais esperto, o mais descolado. Logo no comecinho já fica claro que essa paz é meio frágil. Não que eles não se gostem, mas porque eles são totalmente diferentes. O Brad tenta falar de regras com calma e explicação, o Dusty quer resolver tudo na prática, sem muita conversa. E o mais engraçado é que as crianças acham tudo isso normal, como se conviver com 2 pais que parecem saídos de planetas diferentes fosse a coisa mais comum do mundo. Elas se divertem com a situação e às vezes até usam isso para conseguir alguma vantagem. A primeira grande virada da parte 1 acontece quando eles descobrem que as crianças estão cansadas desse esquema de ficar indo de uma casa para outra, a famosa guarda compartilhada rodando igual ônibus. Aí, os 2 pais, numa tentativa de serem super modernos e incríveis, decidem fazer um Natal juntos, criando um momento único para a família inteira. No papel parece lindo, né? Só que a gente sabe que juntar muita gente diferente em uma época cheia de expectativas é basicamente pedir para dar confusão. E se faltava algo para balançar essa harmonia toda, chega a notícia bomba. O pai do Dusty, o Kurt, tá vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty, porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando. E não dá nem tempo de respirar, porque logo depois o Brad também recebe a notícia de que seu pai, o Dom, tá chegando para passar o Natal junto também. Só que o Dom é completamente o oposto. Ele é doce, fofo, super emocional, do tipo que te abraça e te elogia até quando você só foi buscar um copo d'água. Ele olha pro filho e fala com aquele olhar brilhando: "Meu menino", e você sente a energia dele derretendo o ambiente. Quando os 2 avós chegam, a rivalidade entre eles começa antes mesmo das malas serem colocadas no chão. O Kurt chega com aquela postura de "ninguém me impressiona", já analisando a casa inteira, medindo o Dusty com o olhar, tentando entender por que o filho agora é tão comportado. Já o Dom chega rindo, abraçando todo mundo, oferecendo ajuda até para trocar uma lâmpada que ninguém pediu para trocar. E é aí que o filme começa a mostrar a dinâmica principal da parte 1, os avós influenciando totalmente a cabeça dos filhos. O Kurt fica cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional.
Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples, cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso. Uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que, no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples, cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso, uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer, e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. E aí vem um dos momentos mais engraçados, a dança. O Dom, tentando animar todo mundo, coloca a música e começa a dançar todo animadão, com aqueles movimentos livres que só um pai super amoroso teria coragem de fazer. O Brad fica completamente sem graça, morrendo por dentro, porque tudo parece exagerado demais na frente de todo mundo.
E o Kurt, vendo isso, solta aquele olhar de "meu Deus, o que eu tô vendo", reforçando ainda mais a insegurança de todo mundo ali. Mas o ponto mais tenso da parte 2 acontece na tal da festa de Natal na cabana. Imagina uma festa simples, tranquila, com músicas, comida e clima de paz. Agora tira tudo isso e coloca a disputa de ego em dobro. Cada pai quer montar a festa do jeito dele. Um quer uma coisa mais moderna, o outro mais tradicional, o outro quer aventura, o outro quer poesia, e ninguém cede. Eles brigam por luzes, por microfone, por músicas, por discursos, por tudo. Até que, claro, algo dá errado e a festa vira uma combinação de vergonha, caos e muita gente olhando com aquela cara de "que família animada" ou descontrolada. As crianças começam a sentir o peso dessa competição toda. Elas entram no meio sem querer, viram motivo de discussão. E uma delas até começa a achar que os pais não confiam nela, tudo por causa das brigas idiotas dos adultos. E isso mexe com o Brad e com o Dusty, porque no fundo, eles realmente querem o bem das crianças. Só que enquanto querem ser bons pais, também estão tentando provar alguma coisa para os seus próprios pais. E isso embaralha tudo na cabeça deles. Agora a história continua acompanhando o Brad, aquele cara bonzinho, certinho, que tenta agradar todo mundo e quer ser o melhor padrasto do mundo. Ele é praticamente o manual vivo do cara que tenta fazer tudo dar certo. Do outro lado tem o Dusty, o pai biológico das crianças, que antes era todo largado, irresponsável, competitivo, mas agora está tentando ser mais tranquilo e moderno. Até que, claro, surge a chance de provar que ele continua sendo o cara. Os dois finalmente tinham encontrado um equilíbrio, uma espécie de paz, meio estranha, mas paz. Eles estavam funcionando quase como uma dupla mesmo, copais, dividindo tudo, sem brigar por ego, tudo lindo, tudo certo. Aí, chega um telefonema, e é aquele tipo de ligação que muda tudo na hora. O pai do Dusty, o Kurt, está vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty. Porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando, e isso afeta diretamente o jeito que ele tenta construir essa nova fase como pai. Só que não para por aí. Enquanto o caos masculino já está formado, chega também o pai do Brad, o Don. E o Don é praticamente o oposto total do Kurt. Ele é super amoroso, super sensível, super carinhoso, do tipo que abraça todo mundo o tempo todo, fala o que sente, elogia, tenta evitar conflitos de qualquer maneira, e isso também causa um impacto enorme no Brad, porque o Brad já é sensível, já é inseguro, já quer sempre agradar, e com o pai dele ali sendo ainda mais exageradamente emocional, ele começa a se sentir pequeno, frágil, como se precisasse provar alguma coisa também. Então agora temos um time completo, 2 pais, 2 filhos, 2 personalidades extremas, 2 cabeças completamente diferentes e tudo isso enfiado numa viagem de Natal cheia de crianças, expectativas e um monte de emoções misturadas. O plano inicial era ter um Natal unido, uma coisa bonitinha, harmoniosa, tranquila. Só que basta juntar esses 4 adultos e pronto. Cada um começa a puxar para o seu lado, a querer mostrar que sabe mais, a se meter na criação dos filhos dos outros, a competir sem querer admitir que está competindo. A história começa mostrando exatamente como está a nova vida do Brad e do Dusty, depois de tudo que rolou no primeiro filme. Agora eles têm um acordo super maduro, super civilizado, quase inacreditável. Os dois são copais. Isso significa que eles dividem tudo, tarefas, responsabilidades, conversas com as crianças, até as broncas eles tentam dar juntos, para ninguém virar o vilão da história. É engraçado ver porque o Brad continua sendo aquele cara tranquilo, fofinho, que faz tudo certinho, e o Dusty tenta acompanhar esse ritmo, mas dá para notar que ele ainda luta contra aquele instinto dele de querer ser sempre o mais forte, o mais esperto, o mais descolado. Logo no comecinho já fica claro que essa paz é meio frágil. Não que eles não se gostem, mas porque eles são totalmente diferentes.
O Brad tenta falar de regras com calma e explicação. O Dusty quer resolver tudo na prática, sem muita conversa. E o mais engraçado é que as crianças acham tudo isso normal, como se conviver com dois pais que parecem saídos de planetas diferentes fosse a coisa mais comum do mundo. Elas se divertem com a situação e às vezes até usam isso para conseguir alguma vantagem. A primeira grande virada da parte 1 acontece quando eles descobrem que as crianças estão cansadas desse esquema de ficar indo de uma casa para outra, a famosa guarda compartilhada rodando igual ônibus. Aí, os dois pais, numa tentativa de serem super modernos e incríveis, decidem fazer um Natal juntos, criando um momento único para a família inteira. No papel parece lindo, né? Só que a gente sabe que juntar muita gente diferente em uma época cheia de expectativas é basicamente pedir para dar confusão. E se faltava algo para balançar essa harmonia toda, chega a notícia bomba. O pai do Dusty, o Kurt, tá vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty, porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando. E não dá nem tempo de respirar, porque logo depois o Brad também recebe a notícia de que seu pai, o Don, tá chegando para passar o Natal junto também. Só que o Don é completamente o oposto. Ele é doce, fofo, super emocional, do tipo que te abraça e te elogia até quando você só foi buscar um copo d'água. Ele olha pro filho e fala com aquele olhar brilhando: "Meu menino", e você sente a energia dele derretendo o ambiente. Quando os dois avós chegam, a rivalidade entre eles começa antes mesmo das malas serem colocadas no chão. O Kurt chega com aquela postura de "ninguém me impressiona", já analisando a casa inteira, medindo o Dusty com o olhar, tentando entender por que o filho agora é tão comportado. Já o Don chega rindo, abraçando todo mundo, oferecendo ajuda até para trocar uma lâmpada que ninguém pediu para trocar. E é aí que o filme começa a mostrar a dinâmica principal da parte 1, os avós influenciando totalmente a cabeça dos filhos. O Kurt fica cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais, isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples: cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso. Uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que, no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado: caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar.
O Kurt continua cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples, cortar uma árvore de Natal juntos, só isso, uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer, e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. E aí vem um dos momentos mais engraçados, a dança. O Don, tentando animar todo mundo, coloca a música e começa a dançar todo animadão, com aqueles movimentos livres que só um pai super amoroso teria coragem de fazer. O Brad fica completamente sem graça, morrendo por dentro, porque tudo parece exagerado demais na frente de todo mundo. E o Kurt, vendo isso, solta aquele olhar de "meu Deus, o que eu tô vendo", reforçando ainda mais a insegurança de todo mundo ali. Mas o ponto mais tenso da parte 2 acontece na tal da festa de Natal na cabana. Imagina uma festa simples, tranquila, com músicas, comida e clima de paz. Agora tira tudo isso e coloca disputa de ego em dobro. Cada pai quer montar a festa do jeito dele. Um quer uma coisa mais moderna, o outro mais tradicional, o outro quer aventura, o outro quer poesia, e ninguém cede. Eles brigam por luzes, por microfone, por músicas, por discursos, por tudo. Até que, claro, algo dá errado e a festa vira uma combinação de vergonha, caos e muita gente olhando com aquela cara de "que família animada" ou descontrolada. As crianças começam a sentir o peso dessa competição toda. Elas entram no meio sem querer, viram motivo de discussão. E uma delas até começa a achar que os pais não confiam nela, tudo por causa das brigas idiotas dos adultos. E isso mexe com o Brad e com o Dusty, porque no fundo, eles realmente querem o bem das crianças. Só que enquanto querem ser bons pais, também estão tentando provar alguma coisa para os seus próprios pais. E isso embaralha tudo na cabeça deles. Agora a história continua acompanhando o Brad, aquele cara bonzinho, certinho, que tenta agradar todo mundo e quer ser o melhor padrasto do mundo. Ele é praticamente o manual vivo do cara que tenta fazer tudo dar certo. Do outro lado tem o Dusty, o pai biológico das crianças, que antes era todo largado, irresponsável, competitivo, mas agora está tentando ser mais tranquilo e moderno. Até que, claro, surge a chance de provar que ele continua sendo o cara.
Os dois finalmente tinham encontrado um equilíbrio, uma espécie de paz, meio estranha, mas paz. Eles estavam funcionando quase como uma dupla mesmo, copais, dividindo tudo, sem brigar por ego, tudo lindo, tudo certo. Aí, chega um telefonema, e é aquele tipo de ligação que muda tudo na hora. O pai do Dusty, o Kurt, está vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty. Porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando, e isso afeta diretamente o jeito que ele tenta construir essa nova fase como pai. Só que não para por aí. Enquanto o caos masculino já está formado, chega também o pai do Brad, o Don. E o Don é praticamente o oposto total do Kurt. Ele é super amoroso, super sensível, super carinhoso, do tipo que abraça todo mundo o tempo todo, fala o que sente, elogia, tenta evitar conflitos de qualquer maneira, e isso também causa um impacto enorme no Brad, porque o Brad já é sensível, já é inseguro, já quer sempre agradar, e com o pai dele ali sendo ainda mais exageradamente emocional, ele começa a se sentir pequeno, frágil, como se precisasse provar alguma coisa também. Então agora temos um time completo, 2 pais, 2 filhos, 2 personalidades extremas, 2 cabeças completamente diferentes e tudo isso enfiado numa viagem de Natal cheia de crianças, expectativas e um monte de emoções misturadas. O plano inicial era ter um Natal unido, uma coisa bonitinha, harmoniosa, tranquila. Só que basta juntar esses 4 adultos e pronto. Cada um começa a puxar para o seu lado, a querer mostrar que sabe mais, a se meter na criação dos filhos dos outros, a competir sem querer admitir que está competindo. A história começa mostrando exatamente como está a nova vida do Brad e do Dusty, depois de tudo que rolou no primeiro filme. Agora eles têm um acordo super maduro, super civilizado, quase inacreditável. Os dois são copais. Isso significa que eles dividem tudo, tarefas, responsabilidades, conversas com as crianças, até as broncas eles tentam dar juntos, para ninguém virar o vilão da história. É engraçado ver porque o Brad continua sendo aquele cara tranquilo, fofinho, que faz tudo certinho, e o Dusty tenta acompanhar esse ritmo, mas dá para notar que ele ainda luta contra aquele instinto dele de querer ser sempre o mais forte, o mais esperto, o mais descolado. Logo no comecinho já fica claro que essa paz é meio frágil. Não que eles não se gostem, mas porque eles são totalmente diferentes. O Brad tenta falar de regras com calma e explicação, o Dusty quer resolver tudo na prática, sem muita conversa. E o mais engraçado é que as crianças acham tudo isso normal, como se conviver com 2 pais que parecem saídos de planetas diferentes fosse a coisa mais comum do mundo. Elas se divertem com a situação e às vezes até usam isso para conseguir alguma vantagem. A primeira grande virada da parte 1 acontece quando eles descobrem que as crianças estão cansadas desse esquema de ficar indo de uma casa para outra, a famosa guarda compartilhada rodando igual ônibus. Aí, os 2 pais, numa tentativa de serem super modernos e incríveis, decidem fazer um Natal juntos, criando um momento único para a família inteira. No papel parece lindo, né? Só que a gente sabe que juntar muita gente diferente em uma época cheia de expectativas é basicamente pedir para dar confusão. E se faltava algo para balançar essa harmonia toda, chega a notícia bomba. O pai do Dusty, o Kurt, tá vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty, porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando. E não dá nem tempo de respirar, porque logo depois o Brad também recebe a notícia de que seu pai, o Don, tá chegando para passar o Natal junto também.
Só que o Dom é completamente o oposto. Ele é doce, fofo, super emocional, do tipo que te abraça e te elogia até quando você só foi buscar um copo d'água. Ele olha pro filho e fala com aquele olhar brilhando: "Meu menino", e você sente a energia dele derretendo o ambiente. Quando os dois avós chegam, a rivalidade entre eles começa antes mesmo das malas serem colocadas no chão. O Kurt chega com aquela postura de "ninguém me impressiona", já analisando a casa inteira, medindo o Dusty com o olhar, tentando entender por que o filho agora é tão comportado. Já o Dom chega rindo, abraçando todo mundo, oferecendo ajuda até para trocar uma lâmpada que ninguém pediu para trocar. E é aí que o filme começa a mostrar a dinâmica principal da parte 1, os avós influenciando totalmente a cabeça dos filhos. O Kurt fica cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais, isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples: cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso. Uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que, no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegamos lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples: cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso. Uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer, e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando:
Os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. E aí vem um dos momentos mais engraçados, a dança. O Dom, tentando animar todo mundo, coloca a música e começa a dançar todo animadão, com aqueles movimentos livres que só um pai super amoroso teria coragem de fazer. O Brad fica completamente sem graça, morrendo por dentro, porque tudo parece exagerado demais na frente de todo mundo. E o Kurt, vendo isso, solta aquele olhar de "meu Deus, o que eu tô vendo", reforçando ainda mais a insegurança de todo mundo ali. Mas o ponto mais tenso da parte 2 acontece na tal da festa de Natal na cabana. Imagina uma festa simples, tranquila, com músicas, comida e clima de paz. Agora tira tudo isso e coloca disputa de ego em dobro. Cada pai quer montar a festa do jeito dele. Um quer uma coisa mais moderna, o outro mais tradicional, o outro quer aventura, o outro quer poesia. E ninguém cede. Eles brigam por luzes, por microfone, por músicas, por discursos, por tudo. Até que, claro, algo dá errado e a festa vira uma combinação de vergonha, caos e muita gente olhando com aquela cara de "que família animada" ou descontrolada. As crianças começam a sentir o peso dessa competição toda. Elas entram no meio sem querer, viram um motivo de discussão. E uma delas até começa a achar que os pais não confiam nela, tudo por causa das brigas idiotas dos adultos. E isso mexe com o Brad e com o Dusty, porque no fundo, eles realmente querem o bem das crianças. Só que enquanto querem ser bons pais, também estão tentando provar alguma coisa para os seus próprios pais. E isso embaralha tudo na cabeça deles. Agora a história continua acompanhando o Brad, aquele cara bonzinho, certinho, que tenta agradar todo mundo e quer ser o melhor padrasto do mundo. Ele é praticamente o manual vivo do cara que tenta fazer tudo dar certo. Do outro lado tem o Dusty, o pai biológico das crianças, que antes era todo largado, irresponsável, competitivo, mas agora está tentando ser mais tranquilo e moderno. Até que, claro, surge a chance de provar que ele continua sendo o cara. Os dois finalmente tinham encontrado um equilíbrio, uma espécie de paz, meio estranha, mas paz. Eles estavam funcionando quase como uma dupla mesmo, copais, dividindo tudo, sem brigar por ego, tudo lindo, tudo certo. Aí, chega um telefonema, e é aquele tipo de ligação que muda tudo na hora. O pai do Dusty, o Kurt, está vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty. Porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando, e isso afeta diretamente o jeito que ele tenta construir essa nova fase como pai. Só que não para por aí. Enquanto o caos masculino já está formado, chega também o pai do Brad, o Dom. E o Dom é praticamente o oposto total do Kurt. Ele é super amoroso, super sensível, super carinhoso, do tipo que abraça todo mundo o tempo todo, fala o que sente, elogia, tenta evitar conflitos de qualquer maneira, e isso também causa um impacto enorme no Brad, porque o Brad já é sensível, já é inseguro, já quer sempre agradar, e com o pai dele ali sendo ainda mais exageradamente emocional, ele começa a se sentir pequeno, frágil, como se precisasse provar alguma coisa também. Então agora temos um time completo, 2 pais, 2 filhos, 2 personalidades extremas, 2 cabeças completamente diferentes e tudo isso enfiado numa viagem de Natal
cheia de crianças, expectativas e um monte de emoções misturadas. O plano inicial era ter um Natal unido, uma coisa bonitinha, harmoniosa, tranquila. Só que basta juntar esses 4 adultos e pronto. Cada um começa a puxar para o seu lado, a querer mostrar que sabe mais, a se meter na criação dos filhos dos outros, a competir sem querer admitir que está competindo. A história começa mostrando exatamente como está a nova vida do Brad e do Dusty, depois de tudo que rolou no primeiro filme. Agora eles têm um acordo super maduro, super civilizado, quase inacreditável. Os dois são copais. Isso significa que eles dividem tudo: tarefas, responsabilidades, conversas com as crianças, até as broncas eles tentam dar juntos, para ninguém virar o vilão da história. É engraçado ver porque o Brad continua sendo aquele cara tranquilo, fofinho, que faz tudo certinho, e o Dusty tenta acompanhar esse ritmo, mas dá pra notar que ele ainda luta contra aquele instinto dele de querer ser sempre o mais forte, o mais esperto, o mais descolado. Logo no comecinho já fica claro que essa paz é meio frágil. Não que eles não se gostem, mas porque eles são totalmente diferentes. O Brad tenta falar de regras com calma e explicação, o Dusty quer resolver tudo na prática, sem muita conversa. E o mais engraçado é que as crianças acham tudo isso normal, como se conviver com 2 pais que parecem saídos de planetas diferentes fosse a coisa mais comum do mundo. Elas se divertem com a situação e às vezes até usam isso para conseguir alguma vantagem. A primeira grande virada da parte 1 acontece quando eles descobrem que as crianças estão cansadas desse esquema de ficar indo de uma casa para outra, a famosa guarda compartilhada rodando igual ônibus. Aí, os 2 pais, numa tentativa de serem super modernos e incríveis, decidem fazer um Natal juntos, criando um momento único para a família inteira. No papel parece lindo, né? Só que a gente sabe que juntar muita gente diferente em uma época cheia de expectativas é basicamente pedir para dar confusão. E se faltava algo para balançar essa harmonia toda, chega a notícia bomba. O pai do Dusty, o Kurt, tá vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty, porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando. E não dá nem tempo de respirar, porque logo depois o Brad também recebe a notícia de que seu pai, o Don, tá chegando para passar o Natal junto também. Só que o Don é completamente o oposto. Ele é doce, fofo, super emocional, do tipo que te abraça e te elogia até quando você só foi buscar um copo d'água. Ele olha pro filho e fala com aquele olhar brilhando: "Meu menino", e você sente a energia dele derretendo o ambiente. Quando os 2 avós chegam, a rivalidade entre eles começa antes mesmo das malas serem colocadas no chão. O Kurt chega com aquela postura de "ninguém me impressiona", já analisando a casa inteira, medindo o Dusty com o olhar, tentando entender por que o filho agora é tão comportado. Já o Don chega rindo, abraçando todo mundo, oferecendo ajuda até para trocar uma lâmpada que ninguém pediu para trocar. E é aí que o filme começa a mostrar a dinâmica principal da parte 1, os avós influenciando totalmente a cabeça dos filhos. O Kurt fica cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples: cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso. Uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que, no tempo dele,
Homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele está feliz, se ele está sendo valorizado, se ele está sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples, cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso, uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele está muito moderninho, que está deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer, e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois, vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. E aí vem um dos momentos mais engraçados, a dança. O Dom, tentando animar todo mundo, coloca a música e começa a dançar todo animadão, com aqueles movimentos livres que só um pai super amoroso teria coragem de fazer. O Brad fica completamente sem graça, morrendo por dentro, porque tudo parece exagerado demais na frente de todo mundo. E o Kurt, vendo isso, solta aquele olhar de "meu Deus, o que eu tô vendo", reforçando ainda mais a insegurança de todo mundo ali. Mas o ponto mais tenso da parte 2 acontece na tal da festa de Natal na cabana. Imagina uma festa simples, tranquila, com músicas, comida e clima de paz. Agora tira tudo isso e coloca a disputa de ego em dobro. Cada pai quer montar a festa do jeito dele. Um quer uma coisa mais moderna, o outro mais tradicional, o outro quer aventura, o outro quer poesia, e ninguém cede. Eles brigam por luzes, por microfone, por músicas, por discursos, por tudo. Até que, claro, algo dá errado e a festa vira uma combinação de vergonha, caos
e muita gente olhando com aquela cara de "que família animada" ou descontrolada. As crianças começam a sentir o peso dessa competição toda. Elas entram no meio sem querer, viram motivo de discussão. E uma delas até começa a achar que os pais não confiam nela, tudo por causa das brigas idiotas dos adultos. E isso mexe com o Brad e com o Dusty, porque no fundo, eles realmente querem o bem das crianças. Só que enquanto querem ser bons pais, também estão tentando provar alguma coisa para os seus próprios pais. E isso embaralha tudo na cabeça deles. Agora a história continua acompanhando o Brad, aquele cara bonzinho, certinho, que tenta agradar todo mundo e quer ser o melhor padrasto do mundo. Ele é praticamente um manual vivo do cara que tenta fazer tudo dar certo. Do outro lado tem o Dusty, o pai biológico das crianças, que antes era todo largado, irresponsável, competitivo, mas agora está tentando ser mais tranquilo e moderno. Até que, claro, surge a chance de provar que ele continua sendo o cara. Os dois finalmente tinham encontrado um equilíbrio, uma espécie de paz, meio estranha, mas paz. Eles estavam funcionando quase como uma dupla mesmo, copais, dividindo tudo, sem brigar por ego, tudo lindo, tudo certo. Aí, chega um telefonema, e é aquele tipo de ligação que muda tudo na hora. O pai do Dusty, o Kurt, está vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty. Porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando, e isso afeta diretamente o jeito que ele tenta construir essa nova fase como pai. Só que não para por aí. Enquanto o caos masculino já está formado, chega também o pai do Brad, o Don. E o Don é praticamente o oposto total do Kurt. Ele é super amoroso, super sensível, super carinhoso, do tipo que abraça todo mundo o tempo todo, fala o que sente, elogia, tenta evitar conflitos de qualquer maneira, e isso também causa um impacto enorme no Brad, porque o Brad já é sensível, já é inseguro, já quer sempre agradar, e com o pai dele ali sendo ainda mais exageradamente emocional, ele começa a se sentir pequeno, frágil, como se precisasse provar alguma coisa também. Então agora temos um time completo, 2 pais, 2 filhos, 2 personalidades extremas, 2 cabeças completamente diferentes e tudo isso enfiado numa viagem de Natal cheia de crianças, expectativas e um monte de emoções misturadas. O plano inicial era ter um Natal unido, uma coisa bonitinha, harmoniosa, tranquila. Só que basta juntar esses 4 adultos e pronto. Cada um começa a puxar para o seu lado, a querer mostrar que sabe mais, a se meter na criação dos filhos dos outros, a competir sem querer admitir que está competindo. A história começa mostrando exatamente como está a nova vida do Brad e do Dusty, depois de tudo que rolou no primeiro filme. Agora eles têm um acordo super maduro, super civilizado, quase inacreditável. Os dois são copais. Isso significa que eles dividem tudo, tarefas, responsabilidades, conversas com as crianças, até as broncas eles tentam dar juntos, para ninguém virar o vilão da história. É engraçado ver porque o Brad continua sendo aquele cara tranquilo, fofinho, que faz tudo certinho, e o Dusty tenta acompanhar esse ritmo, mas dá para notar que ele ainda luta contra aquele instinto dele de querer ser sempre o mais forte, o mais esperto, o mais descolado. Logo no comecinho já fica claro que essa paz é meio frágil. Não que eles não se gostem, mas porque eles são totalmente diferentes. O Brad tenta falar de regras com calma e explicação, o Dusty quer resolver tudo na prática, sem muita conversa. E o mais engraçado é que as crianças acham tudo isso normal, como se conviver com 2 pais que parecem saídos de planetas diferentes fosse a coisa mais comum do mundo. Elas se divertem com a situação e às vezes até usam isso para conseguir alguma vantagem. A primeira grande virada da parte 1 acontece quando eles descobrem que as crianças estão cansadas desse esquema de ficar indo de uma casa para outra, a famosa guarda compartilhada rodando igual ônibus. Aí, os 2 pais, numa tentativa de serem super modernos e incríveis, decidem fazer um Natal juntos, criando um momento único para a família inteira. No papel parece lindo, né?
Só que a gente sabe que juntar muita gente diferente em uma época cheia de expectativas é basicamente pedir para dar confusão. E se faltava algo para balançar essa harmonia toda, chega a notícia bomba. O pai do Dusty, o Kurt, tá vindo passar o Natal com eles. E se você acha que o Dusty é competitivo, durão e cheio de pose, o Kurt multiplica isso por uns 10 níveis. Ele é aquele pai machão raiz, cheio de opinião, cheio de regras, cheio de "no meu tempo era melhor". Só que ao mesmo tempo ele tem aquele carisma confiante que faz todo mundo olhar e pensar: rapaz, esse aí aprontou muito na vida. E é exatamente isso que começa a mexer com o Dusty, porque o pai dele vive cutucando, questionando, comparando, provocando. E não dá nem tempo de respirar, porque logo depois o Brad também recebe a notícia de que seu pai, o Don, tá chegando para passar o Natal junto também. Só que o Don é completamente o oposto. Ele é doce, fofo, super emocional, do tipo que te abraça e te elogia até quando você só foi buscar um copo d'água. Ele olha pro filho e fala com aquele olhar brilhando: "Meu menino", e você sente a energia dele derretendo o ambiente. Quando os dois avós chegam, a rivalidade entre eles começa antes mesmo das malas serem colocadas no chão. O Kurt chega com aquela postura de "ninguém me impressiona", já analisando a casa inteira, medindo o Dusty com o olhar, tentando entender por que o filho agora é tão comportado. Já o Don chega rindo, abraçando todo mundo, oferecendo ajuda até para trocar uma lâmpada que ninguém pediu para trocar. E é aí que o filme começa a mostrar a dinâmica principal da parte 1, os avós influenciando totalmente a cabeça dos filhos. O Kurt fica cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais, isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples: cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso. Uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que, no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado: caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty, dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Don vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. Ao mesmo tempo, as crianças começam a perceber que 2 pais já era engraçado, mas 4 pais? Isso vira praticamente um parque de diversão emocional. Cada um dá um conselho diferente, cada um briga de um jeito diferente, cada um reage de um jeito diferente, e as crianças ficam tentando entender qual adulto está realmente no comando da casa. Eles resolvem fazer uma coisa simples:
cortar uma árvore de Natal juntos. Só isso, uma coisa tranquila, certo? Nada demais. Só que não. O Kurt começa a provocar o Dusty dizendo que ele tá muito moderninho, que tá deixando o Brad mandar mais do que deveria, e que no tempo dele, homens faziam tudo com garra, coragem e uma boa serra na mão. O Dusty, querendo mostrar que ainda é durão e que não perdeu o lado aventureiro, acaba embarcando na ideia do pai e vai fazer a coisa do jeito mais complicado possível. Já o Brad, do outro lado, morrendo de vontade de seguir o plano seguro, organizado e certinho dele, fica naquela tensão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Resultado? Caos, logicamente. Árvores caem, decisões erradas são tomadas, risco aparece onde não precisava aparecer, e o momento que era para ser especial vira uma gincana de quem consegue tomar a pior decisão primeiro. E no meio disso tudo, as crianças ficam olhando e pensando: os adultos perderam o controle de novo. Depois vem o episódio da cabana, que é praticamente um resumo de como a convivência deles está desandando. Eles decidem passar uns dias numa casa de inverno super bonita, bem no estilo foto de Instagram feliz. Só que quando chegam lá, os climas tensos começam a multiplicar. O Kurt continua cutucando o Dusty dizendo que ele tá muito mole, que deixou o Brad mandar nele, que aquilo não é masculino o suficiente. O Dusty tenta fingir que não liga, mas claramente liga. Enquanto isso, o Dom vive colado no Brad falando sobre sentimentos, perguntando se ele tá feliz, se ele tá sendo valorizado, se ele tá sendo amado. E o Brad, que já é sensível por natureza, absorve tudo isso como se fosse um umedecedor emocional. E aí vem um dos momentos mais engraçados, a dança. O Dom, tentando animar todo mundo, coloca a música e começa a dançar todo animadão, com aqueles movimentos livres que só um pai super amoroso teria coragem de fazer. O Brad fica completamente sem graça, morrendo por dentro, porque tudo parece exagerado demais na frente de todo mundo. E o Kurt, vendo isso, solta aquele olhar de "meu Deus, o que eu tô vendo", reforçando ainda mais a insegurança de todo mundo ali. Mas o ponto mais tenso da parte 2 acontece na tal da festa de Natal na cabana. Imagina uma festa simples, tranquila, com músicas, comida e clima de paz. Agora tira tudo isso e coloca disputa de ego em dobro. Cada pai quer montar a festa do jeito dele. Um quer uma coisa mais moderna, o outro mais tradicional, o outro quer aventura, o outro quer poesia, e ninguém cede. Eles brigam por luzes, por microfone, por músicas, por discursos, por tudo. Até que, claro, algo dá errado e a festa vira uma combinação de vergonha, caos e muita gente olhando com aquela cara de "que família animada" ou descontrolada. As crianças começam a sentir o peso dessa competição toda. Elas entram no meio sem querer, viram um motivo de discussão. E uma delas até começa a achar que os pais não confiam nela, tudo por causa das brigas idiotas dos adultos. E isso mexe com o Brad e com o Dusty, porque no fundo, eles realmente querem o bem das crianças. Só que enquanto querem ser bons pais, também estão tentando provar alguma coisa para os seus próprios pais. E isso embaralha tudo na cabeça deles. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.